Muito obrigado pelo convite, Nick e Georgina, e que alegria realmente estarmos juntos. Eu, bom, de formação, minha área é sobre a justiça. Eu estudei a, na universidade, essa era a minha área de interesse e pesquisa, e depois também, por vários anos, como professora de universidade, trabalhei com a parte filosófica da justiça, especialmente a justiça na era da globalização. Mas há 8 anos, eu também me dedico à educação de jovens e crianças sobre temas relacionados à justiça social. E isso realmente, pouco a pouco, se tornou uma grande paixão, um grande interesse para mim, entender como é que a gente ensina, como é que a gente pode ensinar as crianças, como é que a gente pode ensinar os jovens a pensarem e raciocinarem de uma forma que nós falamos de usar o seu raciocínio moral e tomar decisões que são justas e pensar sobre a justiça no seu relacionamento cotidiano e também pensar sobre a justiça em termos da sua aplicação social. E hoje em dia nós também falamos de justiça ambiental, também colocamos esse aspecto. Então, o que eu queria compartilhar com os amigos é um pouco dessa metodologia e do conteúdo dessas nossas conversas com os jovens e crianças nesses últimos 8 anos, através das nossas atividades do Clube de Justiça Social com os jovens aqui nos Estados Unidos. E hoje esse clube, através do Zoom também, Nick, realmente não pelo caminho da pandemia, que não é o caminho ideal, mas nós levamos essas aulas, essas conversas ao Zoom, e hoje nós temos jovens de várias partes do mundo que participam, e também de todos os Estados Unidos. Antes, eu moro em Kansas City, então antes estava localizado só, era restrito, eram presenciais e com os jovens de Kansas City. E hoje não, nós temos jovens da África, jovens do México, jovens do Peru, que participam dessas conversas. E a idade é entre 8 anos, então dependendo, os planos de aula são diferentes um pouco. Mas a idade é entre 8 a 18 anos. Essa é a idade dos jovens e das crianças com que nós trabalhamos. E, Nick, eu posso compartilhar, não é? A minha tela. Pode sim. Então, acho que a primeira pergunta que a gente se faz é por que refletir sobre a justiça? Vou falar um pouquinho da parte conceitual, do como a gente entende a justiça, e depois, que uma coisa é a gente falar como que eu entendo a justiça, depois, uma segunda parte, eu vou apresentar para vocês como é que a gente ensina sobre a justiça. Então, a primeira parte, o que é justiça, e a segunda parte, como é que a gente... Então, como a gente dialoga sobre isso de uma forma que a gente espera que seja eficiente, ou eficaz, que os nossos diálogos, nossas conversações com os jovens, as crianças, sejam eficazes. Primeiramente, para os amigos que são Baha'is, desde uma perspectiva Baha'i, nos escritos Baha'is se diz que nenhuma luz pode comparar-se à luz da justiça. O estabelecimento da ordem no mundo e a tranquilidade das nações dela depende. Então, é fundamental, realmente, que a gente pense e reflita sobre o significado da justiça e como podemos trazer, como podemos estabelecer a justiça de uma forma cada vez mais significativa nos nossos relacionamentos interpessoais e também na comunidade, na sociedade e, eventualmente, a nível global, nas relações internacionais. Então, o princípio básico, se a justiça é tão fundamental e dela depende a ordem da sociedade, a paz e a tranquilidade, então, a princípio, todo ser humano tem a capacidade de agir de forma justa. Todo ser humano nasce com essa capacidade. Na filosofia, desde a filosofia e da psicologia, nós nos referimos a isso como
uma forma de se referir aí a essa capacidade ou essa percepção é uma obscura intuição moral. Filósofos como Kant, que trouxeram esse termo, uma obscura intuição moral, dizem que todo ser humano nasce com essa intuição. Ele sabe o que é justo e o que não é. E, mais recentemente, os psicólogos do desenvolvimento infantil, por estudos de vários anos, um dos principais, eu não preciso agora, acho que os nomes não são tão relevantes aqui nesse contexto, mas o que eles dizem é que cada ser humano, desde o momento que já começa a falar, a se envolver na conversa, na comunicação, tem um sentido muito forte, dois sentidos, dois sentimentos, que é de empatia e de justiça. Então, a criança, por exemplo, a gente sabe que eles estão brigando e dizendo, porque você, no que você fez não é justo. Né? A gente pode dizer que não, isso é um sentimento de egoísmo, de ganância, mas os psicólogos da área infantil, quando estudam isso, dizem esse é um sentimento, na verdade, de justiça. Ele já tem um sentimento básico de justiça, de como ele deveria ser tratado, e isso, até com bebês, antes mesmo de que eles comecem a falar, quando fazem esses testes, e vocês podem no YouTube, estão disponíveis vários desses testes, que mostram que ele tem a sensação de como ele deveria ser tratado, e também a sensação de como os outros deveriam ser tratados. Não é só sobre ele, é também sobre os demais. Agora, a percepção da justiça não é fixa, não é que nós já nascemos com uma percepção completa do que é justo. E, de fato, essa percepção do que é justo passa por fases de desenvolvimento. Então, ela pode ser treinada. Nós podemos educar as crianças a passarem de um nível de percepção do que é justo para um nível mais elevado. Essas fases têm nome. De forma geral, o primeiro nível de percepção da justiça é um nível pré-convencional. É um raciocínio moral pré-convencional, onde o que define a justiça, o critério que define a justiça é aquilo que te causa prazer e evita dor. E o mesmo se aplica aos outros. Se uma pessoa está causando dor em outra, isso para uma criança é injusto. Esse psicólogo Kahlberg dá o exemplo, por exemplo, do filho dele de 5 anos que está no nível pré-convencional. E nesse nível pré-convencional ele está assistindo um programa, um documentário na televisão dos esquimós caçando baleias. E para ele essa é uma grande injustiça, porque os esquimós estão causando dor, sofrimento nas baleias. E ele diz, o filho de 5 anos diz para o pai, sabe, eu nunca vou comer carne, mas só tem um tipo de carne que eu como, que é carne de esquimó. Ou seja, daquela idade de 5 anos, a ideia de justiça é essa. Ele não consegue pensar, ele não conseguiu ainda ir para um nível convencional para entender o valor da vida humana, o valor da vida de outros seres não humanos, a relação entre isso. Quem causa dor merece ser punido, porque está agindo de forma injusta. O segundo nível de evolução dessa percepção, dessa sensação de justiça, é um nível que a gente chama de convencional, onde o justo e o injusto dependem das normas sociais, dependem das leis, do contexto onde você vive. Isso é o que determina a minha compreensão da justiça. Se algo está contra as normas, as convenções sociais, eu consigo entender que, bom, realmente, de fato, isso é justo ou injusto. Se eu perguntar para uma pessoa que está no nível convencional para justificar sua ação ou para justificar por que algo é justo ou injusto, ele vai justificar, a justificativa que ele vai dar para isso é em termos dessas normas sociais, dessas leis e tal. Agora, o terceiro nível de percepção da justiça é o nível pós-convencional, que todos os seres humanos são capazes de atingir esse nível pós-convencional. E
o nível pós-convencional é quando nós somos capazes de adotar uma perspectiva universal ou o ponto de vista moral. Nós chamamos disso a adoção do ponto de vista moral. Quando, antes de agir ou para julgar a justiça de uma ação ou a justiça de uma decisão, eu me pergunto se eu desejaria, se eu estivesse no lugar do outro, eu desejaria que o outro também se comportasse desse jeito, ou se eu estivesse no lugar do outro, eu desejaria que o outro também fosse tratado da mesma forma, da forma que eu estou me comportando. Basicamente, é a regra de ouro, é a utilização da regra de ouro nesse momento de determinar o que é justo e o que é injusto. Então, uma ação pode ser ilegal, mas ainda assim você pode refletir sobre ela e dizer, bom, mas é justo. Por exemplo, estamos cheios de exemplos na história da humanidade de ações que eram ilegais que eram legais e que eram injustas. Eram legais, mas eram injustas. Ou ações que eram ilegais, mas que posteriormente a sociedade aceitou que deveria reverter seu curso, como, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, a todas as leis de Jim Crow, que legalizaram por décadas a segregação racial em todo o país. Isso, se você se colocasse no lugar de uma pessoa de cor e pensasse, bom, eu gostaria de ser tratada desse jeito se eu estivesse no lugar dela, a resposta seria não. Então, esse nível, essa adoção do ponto de vista universal, você se colocar no lugar da outra pessoa e refletir se essa ação é correta ou não, se essa ação é como você gostaria de ser tratado, ou como ela deveria ser tratada. Então, se a resposta sim, é assim que ela deveria ser tratada, é assim que eu gostaria de ser tratada, então essa ação é justa, senão é injusta. E todos os seres humanos são capazes de atingir esse nível, esse ponto de vista moral, esse raciocínio moral, de universalizar o curso de sua ação. Então, o que é a justiça? Se nós formos definir o que é a justiça, nós podemos dizer que a justiça é um constante reajuste, e aí daí a palavra justiça também vem da palavra reajuste, essa é a mesma origem, a mesma raiz, é um constante reajuste nas relações, e por isso ela é um processo, não é um estágio que nós atingimos de uma vez por todas, porque ela tem que estar sempre, as relações têm que estar sempre sendo reajustadas, para que todos, em cada momento, recebam o que merecem. É claro que essa definição é muito geral, e a próxima pergunta lógica é o que é merecimento. Como é que a gente define o merecimento? Então, aqui é que eu acho que nós introduzimos essa ideia para os jovens e para as crianças, que critérios nós utilizamos para determinar merecimento. Esse primeiro nível de critério, o merecimento é função de nossas ações e escolhas individuais, é o que é aceito na sociedade, certo? Então, o que é que você merece? Bom, você merece, depende das suas ações, depende das suas escolhas. Então, uma sociedade baseada no mérito, a meritocracia, justifica toda uma ordem social de retribuições e penalizações baseado nessa ideia de que você deveria ser tratado de acordo com a forma como você age, de acordo com as suas escolhas. Desculpem, eu devia ter um copo de água aqui que esqueci. Mas um segundo critério que é muito mais sutil, menos visível, mas que é igualmente importante na definição do merecimento, é o potencial dos envolvidos. Não somente o que eles fazem, mas o que eles podem fazer, o que eles podem se tornar, o que eles podem vir a realizar. Isso é extremamente importante, a compreensão dessa dimensão do merecimento, porque se fosse só função das nossas ações, então um bebê recém-nascido não merece o cuidado, não merece
todo o amor e a atenção, e mesmo assim recebe. E se você não cuidar do seu filho, se você não cuidar e não atender às necessidades desse ser frágil que ainda não fez nada, mas que merece ser tratado de uma certa forma, você pode ser existe todo um sistema de leis para lhe punir por abandono de menor, por descaso. Então, o que é que está envolvido na ideia de justiça? Apesar de que nós não verbalizamos muitas vezes, apesar que nós talvez não tenhamos clareza sobre isso, mas o que está envolvido na ideia da justiça é que o justo, e essa redefinição de justiça, que a justiça é um reajuste nas relações para permitir a cada um realizar seu potencial ou tornar-se seu verdadeiro eu. Isso é fundamental na compreensão da justiça, que a justiça não é só um reajuste nas relações para que cada um receba aquilo que merece naquele momento, mas como seres de aprendizagem, como seres de transformação que somos, a justiça é tratar-nos de forma que não limite, que não feche as portas para essa possibilidade de autorrealização, para essa possibilidade de realização do nosso verdadeiro eu. E eu acho interessante essa palavra oculta, que diz que na justiça te apoiando verás com teus próprios olhos e não com os alheios, saberás pela tua própria compreensão e não pela compreensão do teu semelhante. E a gente se pergunta, bom, qual é a relação? Aqui, verás com teus próprios olhos e não com os alheios, e saberás pela tua própria compreensão e não pela compreensão do teu semelhante, significa justamente alcançar seu verdadeiro eu, tornar-se seu verdadeiro eu, ao invés de imitar as decisões, os comportamentos, os padrões sociais estabelecidos. Então, essa busca do verdadeiro eu vem do exercício da justiça, quando você é tratado de forma justa, quando você é tratado de uma forma que não limita essa transformação, esse desenvolvimento da sua capacidade. Nick? Marta, desculpa. Sim. Se você, uma sugestão, se você quiser pegar um copo d'água, você fica à vontade, a gente pode aguardar, viu? Não, tá tudo ok, tá? Já tá ok. Tudo bem. Então, como podemos determinar se nossas relações são justas? Ou, em outras palavras, como podemos determinar se estamos nos tornando nosso verdadeiro eu? Se estamos desenvolvendo nossas capacidades? Isso é muito difícil, não é uma pergunta fácil. E as sociedades estão sempre em um processo de constante reajuste das relações, das instituições, das políticas públicas, para que essa transformação pessoal, para que o crescimento e o desenvolvimento pessoal de seus membros, dos seus cidadãos, seja uma possibilidade. Então, não é que é difícil realmente determinar de forma certa e precisa a justiça de nossas relações. Mas nos escritos barrais nós temos uma medida para isso, que é a unidade. Então, o objetivo da justiça é fazer aparecer entre os homens a unidade. Então, como sabemos se estamos nos tratando de forma justa, ou se uma sociedade é justa, se na medida em que se o critério de nossas relações, se o padrão de nossos relacionamentos levam a uma maior unidade social. Agora, o interessante é que essa união do tornar-se seu verdadeiro eu e do resultado desse processo de tornar-se seu verdadeiro eu ser o maior nível de unidade social, ou seja, a diminuição do antagonismo social, a superação da fragmentação social e o estabelecimento de um maior nível de harmonia.
entre os interesses, entre a visão coletiva do bem comum. Trazer esses dois elementos em um mesmo contexto pode ser desafiador para quem vê isso no primeiro momento, para quem tenta entender isso no primeiro momento. Então, porque como o processo de realizar nosso potencial ou conhecer a realidade com a nossa própria compreensão conduz à unidade. Na verdade, a nossa reação inicial, quando nós trazemos esses dois processos e interrelacionamos esses dois processos, seria pensar que, na medida em que nós pensamos com nossa própria compreensão e buscamos ver a realidade com nossos próprios olhos, isso talvez levasse a uma maior diversificação da forma de pensar e, portanto, a uma maior divisão da sociedade, uma maior fragmentação social. Mas é o contrário, a gente está sugerindo, os escritos barrais deixam isso bastante claro, que tornar-se seu verdadeiro eu, ser tratado de uma forma que permita que cada um se torne a melhor versão de si, isso leva à unidade. Bom, uma forma de se explicar o porquê disso é que ninguém se conhece ou conhece a realidade, ninguém se conhece a si mesmo ou conhece a realidade sozinho, mas conhece essa realidade tanto o autoconhecimento como o conhecimento da realidade, da realidade objetiva, acontece no relacionamento com os demais. Então, se cada um estiver comprometido com a busca da verdade, se cada um estiver comprometido com a busca da verdade, o resultado, a forma como nós temos para conhecer a verdade é através da cooperação, através da colaboração. Então, o sistema de justiça atual, onde cada advogado, o compromisso de cada lado, quando vão para uma corte de justiça, é defender o seu cliente. Em uma sociedade onde as pessoas estão comprometidas com a justiça, elas também estariam comprometidas com a busca da verdade. E a busca da verdade se dá em um contexto colaborativo, não se dá através da competição. Então, essa colaboração para a busca da verdade gera unidade, cria maior nível de unidade na sociedade. A justiça não se manifesta através de uma competição entre diferentes versões da realidade, mas através da cooperação na busca da verdade. Agora, eu fiz metade da apresentação e estou vendo de que é 5h30. Agora aqui é onde a gente entra com o plano de aula. Como é que a gente ensina isso? Como é que a gente passa essas ideias para os jovens? Será que dá para usar mais 10 minutos e diminuir o período das perguntas? Se você julgar necessário, sim. Sim, então vou dizer como é que a gente... Essa aqui é um plano de aula, um dos nossos planos de aula. Nós começamos sempre com o conceito da dignidade humana, e que para os jovens e para as crianças é um conceito novo. Então, nós perguntamos, bom, o que é que significa dignidade? Que é esse valor, que é esse potencial que todo ser humano nasce, é inerente e nasce com ele. E nós tentamos sempre manter as definições muito curtas, porque o modelo de aprendizagem é através de perguntas. Então, essas são modelos dialógicos, onde os jovens maiores estão conversando com os menores, e sempre também tentamos que as idades não sejam muito grandes entre os facilitadores do programa. Então, nós perguntamos, você sabia que você nasceu com dignidade? E aí, por exemplo, num plano de aula desse, que a gente começa sempre para falar sobre a justiça, antes de falar sobre a justiça, a gente fala sobre a dignidade humana, nós falamos sobre o valor, e essa é a única definição que nós trazemos, que a dignidade é o nosso valor interior,
todos nascemos com dignidade e todos aguardamos pelo resto de nossas vidas. Não importa a nossa aparência, como falamos, quanto temos, ou mesmo como agimos ou como os outros nos tratam. E aí nós perguntamos para os participantes, você sabia que nasceu com dignidade? E o mesmo aconteceu com todos os seus amigos e também com as outras pessoas, as que você conhece e não conhece. E qual a sensação de saber que você nasceu com dignidade? E é interessante a resposta deles, porque isso é tudo você está pedindo para eles refletirem sobre essa questão. E que a resposta é sempre... eu não sabia que eu tinha nascido com dignidade. Algumas crianças, eu lembro, na escola, nós tivemos colônia de férias alguns meses atrás, e tivemos um grupo de 60 jovens, crianças, na verdade, de 9 a 12 anos. E qual a sensação? Algumas diziam que qual a sensação de saber que você nasceu com dignidade? É um superpoder, eu me sinto como um herói. E aí, como tratamos as outras pessoas quando percebemos sua dignidade ou valor interior, e como nós tratamos quando não notamos sua dignidade. E uma coisa que facilita muito essa reflexão são vídeos, criar uma situação onde os jovens possam se ver representados no que está acontecendo. Deixa eu... Esse é um vídeo que a gente mostra para introduzir o conceito de dignidade e para mostrar, depois fazemos um contraponto com outro vídeo sobre como nós tratamos as pessoas quando não percebemos o valor interior delas e como nós tratamos as pessoas quando percebemos o valor interior delas. Então, esse vídeo é para mostrar e para ajudar nessa reflexão de como é que a gente se trata quando não percebemos a dignidade do outro. É um vídeo curto. 하나는 100. 아까 콜로스코로 이거지라 어디가 다 입었어요? 물에 밀어짜면 수원 쫓아가니로 맞추야 맞추나 라위 짜리짜리 숨을 보다
E aí, nesse momento, a gente então pergunta para as crianças por que você acha que a Nano foi bem tratada algumas vezes e maltratada outras vezes. Você já se sentiu tratado como se as pessoas não estivessem percebendo o seu valor? E por que você acha que isso aconteceu? E outra pergunta relacionada ao vídeo ainda é: ver a dignidade das outras pessoas é uma escolha pessoal ou depende de como as outras pessoas se comportam, de sua aparência ou de como elas nos tratam? Em um segundo momento, quando a gente quer introduzir a ideia da justiça, então nós relacionamos a justiça com a dignidade dessa forma. Como somos todos dotados de dignidade, seria justo tratar algumas pessoas melhor do que outras? E é sempre um espaço, então vocês veem que sempre é com perguntas abertas para a reflexão dos jovens e das crianças. Porque está construído na perspectiva dessa intuição moral, desse sentido de justiça que todos nós temos. E que é isso, esse sentido de justiça que a gente está tentando desenvolver. Quando você mesmo percebe contradições, a gente fala uma dissonância cognitiva, e aí é que você pensa, bom, então realmente não faz sentido. Né? Faria sentido? Não, não faz sentido. É justo? Não, não é justo. Todas as crianças concordam que não é justo. Apesar de que a gente faz isso, mas quando a gente reflete, a gente sabe que não é justo. Então, nós apresentamos outro vídeo quando introduzimos o tema da justiça, e esse é um vídeo que a gente usa muito, muito. E para dizer, bom, se a gente percebe a dignidade do outro, quando a gente percebe a dignidade do outro, o valor interior do outro, e isso não é só o valor dos seres humanos, mas também o valor dos seres não humanos, dos animais, da natureza. Como é que a gente trata o outro quando a gente percebe essa dignidade? Vocês escutam, desculpem, vocês escutam o som? Tem som para vocês? Sim, sim, sim. Tem som, tá, Sim, desculpe. sim. Tá, desculpe.เขาจะได้อะไรถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวันเขาจะไม่ได้อะไรเลยไม่ได้รวยขึ้นไม่ได้ออกทีวีไม่มีใครรู้จักไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้น
ราะสิ่งที่เขาได้คือได้แค่ความรู้สึกได้เห็นความสุขได้เข้าใจได้ความรักได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิมในชีวิตคุณอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุด Esse vídeo é bom sempre perguntar para as crianças o que é que eles gostaram desse vídeo. Esse é um dos favoritos deles. Então, como é que tratamos as pessoas, animais, a natureza, quando percebemos sua dignidade, o valor interior, como o jovem os tratou. E aí uma pergunta é: justiça tratar a todos exatamente da mesma forma? E a resposta é, a gente lembra as crianças que o homem não dividiu o almoço com a planta e nem deu dinheiro ao cachorro, que ele percebeu o que é que cada um precisava, estava precisando naquele momento. Justiça não é tratar todos exatamente da mesma forma. E aqui vem uma outra reflexão. Aqui é onde a gente introduz a ideia da unidade. Como podemos saber se estamos tratando as pessoas de forma justa, o que acontece às pessoas e à natureza quando as tratamos com justiça, o que aconteceu com as pessoas e outros seres nesse vídeo. Então, a planta que estava morrendo floresce, a criança que não estava indo para a escola começa a ir para a escola, e a senhora que era muito ranzinza começa a ser mais generosa. E o que acontece conosco quando tratamos as outras pessoas com justiça? Aqui também tem outra aula que eu não coloquei, mas é sobre o tema do sacrifício. É porque ele fazia grandes sacrifícios, esse jovem, nesse vídeo. E o que acontece conosco quando tratamos as outras pessoas com justiça? As crianças, nesse momento, dizem: bom, ela recebe amor, recebeu o carinho das outras pessoas. E aí, esse momento, o jovem no vídeo doou o melhor de si para honrar a dignidade dos demais. O que torna possível sacrificar, o que torna possível para a gente, o que tornou possível para ele, sacrificar o que temos pelos demais. E aí a gente lembra às crianças que ele não ganhou nada de imediato. E muitas vezes, aos olhos dos outros, não estava nem fazendo a coisa certa. Não lhe agradeciam pelo que fazia, não viam o que ele estava fazendo, nem sabiam se era quem estava dando isso para eles. E ele, quando estava fazendo isso, também não sabia se o que ele estava fazendo estava tendo algum impacto ou não. Mas ele continuava, ele seguia fazendo. Por quê? Porque ele via com os próprios olhos e não com os olhos alheios. Pensava com a própria compreensão e não com a compreensão alheia. Então, independentemente dos resultados, ele continuava agindo da mesma forma. E o que é que fazia, o que levava ele, o que é que movia ele? As crianças vão ter várias respostas. Uma das respostas que a gente também acrescenta é que o jovem, ele conseguia agir dessa forma porque ele sentia a dor e a alegria dos demais. Ou seja, porque ele experienciava a condição da unidade. Então, porque todos estamos unidos, nós todos somos capazes de experienciar a unidade. Não experienciamos. Isso é importante, e esse é o próximo tema. Mas somos capazes de experienciar. E ele não tinha outra escolha, ele agia dessa forma, porque ele sentia a dor e a alegria do outro, por essa unidade existencial, por essa interconexão, interdependência. E que essa experiência da unidade é possível para todo ser humano, apesar de que existem obstáculos que dificultam essa experiência. E nós discutimos, então, posteriormente, quais são esses obstáculos. E também, quando nós vivenciamos a unidade, também a materializamos, ou seja, o reconhecimento do valor do outro
leva ao nosso próprio desenvolvimento. Quando ele reconhecia a dignidade no outro, ele também desenvolvia suas capacidades. Ele também se tornava, era a única forma que ele tinha de se tornar a melhor versão dele mesmo, era reconhecendo e honrando a dignidade do outro. Bom, Marta, peço desculpa. Como o nosso tempo é um pouco limitado. Esse é o último slide, só para vocês verem o que é. Esse é o último slide. E aí, o que é que você acha que dificulta a experiência da unidade? Nós introduzimos, mas antes de nós introduzirmos os temas do materialismo e do preconceito, que são experiências coletivas que dificultam a experiência da unidade, sentir a dor e a alegria do outro, nós abrimos isso para as crianças. E vocês querem ver como as crianças respondem, essas são algumas das respostas das crianças. O que você acha que dificulta a experiência da unidade? Aí elas dizem, por exemplo, você não está disposto a tentar, você está feliz e satisfeito e não pensa nos outros, você está louco e não pensa nos outros. Se você está sempre competindo, se você não gosta da outra pessoa, se você quer ser mais poderoso do que os outros e melhor do que os outros, quando não vemos ou não nos relacionamos com os outros e guardamos isso para nós mesmos. E quando você está deprimido e transfere sua raiva para outras pessoas, quando você não está aberto para receber o amor das outras pessoas. Essas são algumas respostas de crianças de 8, 9 anos. Isso conclui. Desculpe, só passei 20 minutos do tempo, mas temos um tempinho para pergunta. Tudo bem. Maravilha, muito obrigado, Marta. Eu ia falar alguma coisa, mas eu vou ficar quieto, porque nosso tempo é reduzido. Eu quero deixar que os outros falem. Nós temos 2 perguntas no chat aqui que eu vou ler aqui para você, Marta. A primeira pergunta é a seguinte: o conceito da justiça muda ao longo dos tempos e é mudado conforme os ensinamentos de cada manifestante de Deus. Então, como agir? Essa é a primeira pergunta. Esse conceito de justiça, quando muda, também porque muda a capacidade do ser humano de compreender a realidade, não é? E de compreender a si mesmo. Então, por exemplo, com a evolução quando nós olhamos a evolução da humanidade como um todo, inicialmente a definição de justiça era muito limitada, era limitada a certos aspectos do ser humano, de certas capacidades, de certas necessidades. Inicialmente, o que definia, incluso coletivamente, era a necessidade física, necessidades materiais. Então, o conceito de justiça estava muito relacionado à distribuição, redistribuição de recursos. Hoje, no século XXI, nós passamos por etapas, na verdade. Pouco a pouco, nós introduzimos a ideia de direitos humanos, e isso passa a ser parte de como nós compreendemos quem é o ser humano. Então, os mensageiros de Deus, ou as religiões, elas estão falando, estão trazendo leis e ensinamentos para um ser humano cuja capacidade, cuja compreensão evoluiu. Hoje nós aceitamos que não é suficiente só atender às necessidades físicas, que o ser humano também tem necessidades, eu não quero usar o termo necessidades espirituais, mas tem direitos humanos, e que esses direitos humanos deveriam ser igualmente respeitados, independentemente da sua origem, independentemente do seu grupo social, independentemente da sua religião. E, além disso, nós também aceitamos que os seres humanos, cada ser humano tem um conjunto de capacidades únicas, e que a justiça não é somente distribuir recursos, mas a justiça também é o reconhecimento social, o reconhecimento da sua capacidade de contribuir para a sociedade, de acrescentar valor à sociedade. Então, os ensinamentos da religião vão de mãos dadas com a capacidade do ser humano que se evolui, que se desenvolve e com a sua autopercepção, essa autopercepção de que eu deveria ser tratado eu deveria ser tratado de forma que todas essas minhas diferentes dimensões, essa minha nova e ampliada compreensão de quem eu sou, seja respeitado. Não somente um aspecto. Então, o que eu diria é que as religiões acrescentam
ajudam a sociedade a se reorganizar, e a estabelecer leis, um conjunto, um código ético e moral de comportamento adequado ao nível de autocompreensão e de compreensão do que é o ser humano, do momento histórico, de cada momento histórico. Então, é corretíssima essa afirmação de que a justiça, o conteúdo da justiça muda, de fato muda. E todos os filósofos morais e políticos concordariam também com essa afirmação, de que o conteúdo, de fato, muda. Legal. Tem uma segunda pergunta aqui, Marta, que diz o seguinte: pergunta se é correto deixar a criança fazer o que quer. Isso é justiça? Boa pergunta. Porque apesar de que a criança tem um sentido de justiça, esse sentido de justiça tem que ser educado, tem que ser desenvolvido, porque senão ela permanece no nível pré-convencional. Então, não é deixar a criança fazer o que ela quer, é justo. Para um nível pré-convencional, para a criança, é justo você deixar ela fazer o que ela quer. Mas se o nosso objetivo é ajudar que a criança atinja um nível de reflexão, de raciocínio, de comportamento moral, que é o nível pós-convencional, então, não é correto deixar a criança fazer o que quer. Não seria justo. Legal, tudo bem. Bom, então, passamos a palavra aí para os amigos. Quem quiser fazer alguma pergunta, alguma colocação, voluntarie-se, porque senão você já sabe, o Hulk vai voluntariar vocês. O Nick, é só para comunicar, né? Nós estamos com mais amigos, grandes amigos da comunidade judaica de Brasília presente. Maravilhoso. O que me deixa assim, bastante satisfeito e eles são muito bem-vindos. Maravilhoso. O Hélio está aparecendo e o Hélio é escritor também. Eu não sei se o Hélio gostaria de comentar. Ele é uma pessoa de um senso crítico muito profundo. Eu gostaria de escutar o Hélio, já que eu faço esse papel de como é que voluntariar as pessoas, né? Hélio, você está sem som. Você está com o microfone desligado. Tem que clicar no ícone do microfone ali. Pronto. Isso. Agora Pode é falar. o Zoom. Eu gostaria de dizer que ouvi muito a palestrante, muitos elementos, muito conteúdo, e esse tema me atraiu. Quando o Hulk me enviou hoje o convite, eu falei, pelo tema justiça social, eu tinha que assistir. É um tema que me atrai muito. Justiça social tem a ver com a vida em sociedade. O que é justiça? Aqueles 2 vídeos dão muito o que falar. Aqueles 2 vídeos são bem ilustrativos, né? Por que a menina, quando se veste pobremente, é repelida, né? No outro vídeo, dá muita discussão, muito debate. É ajudar o carente. O que eu poderia falar? Sobre o segundo vídeo, eu vou falar rápido para não... porque está acabando o tempo. Eu penso que simplesmente ajudar é muito discutível. Por quê? O dinheiro que ele deu para o pessoal carente, eles vão precisar logo depois, no mesmo dia e no dia seguinte, e vai ter que continuar dando. Então, eu penso que o conceito de justiça é muito complexo. Eu vou ficar por aqui. Obrigado. Perfeito, obrigado. Muito obrigado pela colocação. Mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta, algum comentário? Eu acho que tem que ser colocado aí sobre o que Bahá'u'lláh fala sobre isso, em doar, né, para pessoas carentes, que não é recomendado na comunidade Bahá'í. Talvez alguém aí pudesse falar melhor do que eu sobre isso.
Então, veja, na perspectiva Bahá'í, não é recomendado você pedir esmola, mas Abdu'l-Bahá dedicava várias e várias horas dele por dia para ajudar, na verdade, as pessoas carentes. E, senhor Hélio, o senhor tem toda a razão, tem muita coisa para se discutir nesse vídeo. Na verdade, a gente não discute, não usa ele só em uma sessão, a gente usa ele em várias sessões para falar de várias questões. É porque, na perspectiva dele, ele está fazendo sacrifício, ele está fazendo a coisa correta, que ele está se sacrificando para, pelo menos, essa, da perspectiva que nós olhamos. Mas o importante, eu acho, é que ele é movido pela observação, pela sensibilidade ao potencial daquele que está na frente dele, né? O que é que ele pode se tornar. Como sociedade, uma sociedade não se desenvolve através da caridade. A sociedade se desenvolve a partir de políticas sociais que criam oportunidades e que permitem o desenvolvimento da capacidade de todos os seus membros, de todos os cidadãos. Então, eu concordo plenamente que não é sustentável, mas nós não podemos criar uma sociedade justa na base da caridade, porque a caridade é uma virtude pessoal, mas como fundamento da sociedade, os seres humanos nascem com dignidade, têm direitos, e a sociedade tem responsabilidades, tem deveres, tem o dever de proteger, de respeitar e de reconhecer as capacidades de todos os seus membros. Na verdade, de todas as sociedades, não só o governo em relação aos seus cidadãos, mas qualquer governo do mundo, quando toma decisões políticas, decisões econômicas, tem que ter certeza que não está também limitando o desenvolvimento do potencial dos cidadãos de outras partes do mundo, principalmente em uma época em que nós estamos interconectados. Então, a responsabilidade do governo americano, por exemplo, não é só com o povo americano, ele também tem a responsabilidade de respeitar os direitos humanos e ter certeza que suas decisões, suas políticas governamentais não infringem nos direitos humanos de pessoas, de cidadãos de outras partes do mundo. Mas não sei, se o senhor estava falando sobre isso, mas na minha perspectiva, nós temos a responsabilidade individual de fazer esses sacrifícios. Muito legal. O Kian, tinha uma pergunta. Kian, você queria falar alguma coisa? Não, é só que é uma reflexão que eu tenho tido assim sobre isso de como trazer o tema da justiça mais para o debate público, né? E acho que levar o debate público nesse tema também, porque o que tem tido, acho que é muito de uma maneira, às vezes, dessa política de contestação, né, que o Michael Korber fala, né? Então, tipo assim, as pessoas ficam olhando o grupo do partido político oposto, esperando aquelas pessoas errarem, quando elas erram, começam a criticar, né? Mas, tipo, não vai muito além disso, assim, falando no sentido do discurso público mesmo, né? E aí eu fico pensando sobre como conseguir trazer uma consciência que seja mais aprofundada, né? Eu sinto que você já trouxe algumas chaves aqui que me ajudam um pouco nisso. Tipo, por exemplo, isso da empatia, né? Da regra de ouro, de olhar para si, olhar para a dignidade dos outros. Eu acho que isso já é uma chave muito importante também. Mas, não sei, eu queria ouvir se você teria mais alguma consideração nesse aspecto específico de como é que a gente consegue, talvez até, tipo, usar as mídias de massa, né? Para estar elevando o discurso, né, de novo, enfim, o discurso público em relação a esse tema de justiça e que a gente possa passar de meramente uma cultura de contestação para uma cultura de reflexões mais aprofundadas e de empatia mesmo, acho. Kian, é uma ótima reflexão, e esse é o objetivo, sabe, quando nós desenvolvemos esses planos de aula, não são lições no formato tradicional, são dialógicos, né? Mas o objetivo é justamente esse, é criar essa outra cultura. E uma questão fundamental aqui é a necessidade do reconhecimento, é que todos nós nascemos
com essa necessidade do reconhecimento. E a sociedade moderna, capitalista, a forma como ela satisfaz essa necessidade do reconhecimento é através da competição. Então, é a competição que permite a autoafirmação e a autorrealização. É essa constante comparação e saber nessa escala social onde eu me encontro nessa escala social. E isso é um dos fundamentos da cultura de contestação, né, que a gente vive e que caracteriza as instituições educacionais, como Kalberg fala, caracteriza instituições jurídicas, a mídia, a linguagem da mídia. Eu acho que um nível de compreensão, é um nível de amadurecimento da humanidade, que realmente é a grande pergunta, como é que a gente ajuda as pessoas a atingirem esse nível de reflexão, que há essa necessidade de reconhecimento, essa necessidade de validação, que é a única forma que o ser humano tem de se conhecer, na verdade. É nessas relações com o outro. É o olhar do outro que me informa quem eu sou. Então, não tem uma forma de você escapar desse olhar do outro. Isso é o que nos interconecta, isso é o que nos une. Mas esse olhar do outro, dessa necessidade de reconhecimento mútuo, não precisa ser satisfeita em relações de competição. Pode ser satisfeita de forma muito mais satisfatória em relações de cooperação. Eu acho que essa é uma grande sacada para a sociedade, se ela conseguir fazer essa transição. Como é que você satisfaz essa necessidade de reconhecimento mútuo? Você satisfaz ela através de competindo um contra o outro? Ou será que se a gente cooperar e se a gente se validar a contribuição de cada um, isso também satisfaz essa necessidade de reconhecimento e de autorrealização? Agora, a sua pergunta é como a gente faz isso? Como a gente faz isso? Eu acho que o papel da educação é fundamental aqui. Legal. Gente, acho que temos mais tempo para mais uma pergunta. A última pergunta aí, antes da gente encerrar. Quem gostaria de fazer? Quem gostaria de falar? Acho que o Fernando está levantando a mão aí, professor Fernando Larroque. Eu Você gostaria. De dizer alguma coisa? Então, boa noite a todos. Primeiro, para parabenizar, quer dizer, muito aprendizado, né, muita gratidão. Ampliou muito a minha noção de justiça, né? Quando você coloca essa questão da justiça como realização do nosso potencial, né? Ativar a nossa própria compreensão da realidade, né? E essa condução para a unidade, né? Muito forte isso. A minha pergunta seria a seguinte: como é que você vê a passividade das pessoas de reagirem quando têm os seus direitos violados, né? Quer dizer, de um modo geral, estão acontecendo violação de direitos do tempo todo, né? E as pessoas não se indignam, né? Não ficam passivas. Como é que você vê isso? Por quê? O que você acha que acontece essa passividade diante da violação dos nossos direitos? Uma pergunta muito boa, Fernando. Eu acho que dizem que a maior forma de injustiça é a apatia, não é? Que o oposto da justiça é a apatia, não é a injustiça. Eu acho que uma grande dificuldade é a organização, é a mobilização, como é que a gente coordena os nossos esforços. Porque uma pessoa sozinha não consegue lutar contra um sistema injusto. Por exemplo, nós temos modelos, claro, e a Kalberg também fala, Kalberg também fala disso, fala, por exemplo, o movimento dos direitos civis nos Estados Unidos, da década de 60. Eles foram muito eficientes em se organizar, em coordenar os seus esforços, mas faltou uma coisa também, porque um obstáculo é esse que como nós estamos em relações antagônicas uns com os outros e não conseguimos identificar um bem comum, isso dificulta muito a coordenação dos nossos esforços. Nós não temos uma visão compartilhada de o que é uma sociedade justa, o que é uma ordem social justa. Então, individualmente é muito difícil lutar, a menos que você seja um caso excepcional, como existem casos excepcionais de pessoas que se levantaram
Mas se você não tiver essas qualidades excepcionais de liderança, como é que a falta de uma visão compartida é um problema. Agora, outro problema é quando você se organiza e se mobiliza. A linguagem que nós temos para utilizar é sempre uma linguagem crítica. É sempre uma linguagem de crítica. Nós temos um grande déficit de imaginação moral. Esse déficit de imaginação moral, a causa disso, eu acho que uma grande causa é o meio de comunicação. A linguagem na literatura, a linguagem na cultura popular, a linguagem nos filmes, tudo que nos rodeia realmente enfraquece muito essa imaginação moral. Então, mesmo quando a gente se mobiliza por um momento. É um momento de protesto. E o protesto em si não cria uma sociedade mais justa. Sabe? Então, por exemplo, apesar do sucesso do movimento dos direitos civis nos Estados Unidos, essa é a crítica de Calvert. É difícil, é uma reflexão difícil, não é uma reflexão simples. Mas o que Calvert diz é que, apesar do aparente sucesso do movimento dos direitos civis, como foi só um movimento de protesto, você conseguiu mudar as leis. Isso é muito importante. É importante. Mas hoje os Estados Unidos continuam um país tão segregado quanto há 40 anos atrás. As escolas continuam segregadas, as vizinhanças continuam segregadas, racialmente segregadas, domingo é o dia mais segregado no país, as igrejas continuam segregadas. Por quê? Porque faltou uma imaginação moral que fosse incorporado nesse movimento para que o movimento não fosse só um movimento de protesto, não fosse só um movimento que durasse, porque o movimento de protesto termina, não é um processo, tem que dar continuidade. Você só pode dar continuidade se você conseguir imaginar coletivamente que tipo de sociedade você está querendo construir. Qual é a visão moral que eu tenho? Qual é a ideia de justiça que eu tenho? Para isso, de novo, a gente volta para a questão da educação. As escolas, os currículos devem incorporar esse elemento de que tipo de sociedade a gente está construindo. Construir esse consenso é muito difícil no modelo, na situação atual que a gente vê um país extremamente com as relações antagonizadas, onde as pessoas não tem mais nem até realmente está difícil até essas qualidades básicas, essas características e atitudes básicas que são necessárias para o diálogo, todas elas foram muito, pouco a pouco a gente foi, como não nutrimos, fomos perdendo. Não sei, Muito Fernando, bem. eu sei que não tem uma resposta para a sua pergunta, mas obrigado por compartilhar. Olha, a gente quer aproveitar, expressar nossa profunda gratidão à querida amiga Marta, que gentilmente aceitou apresentar esse tema. Realmente é um tema que merece muitas horas de debate, dias e semanas aí, e a gente não esgotaria o tema, mas acho que deu para, pelo menos, o que pensar. É um assunto que deu o que pensar. Acho que todos nós vamos deixar a reunião mais enriquecidos, sabendo um pouco mais sobre esse assunto e vamos continuar a nos aprofundar, cada um de nós individualmente, sobre esse tema que é inesgotável. Realmente é um tema inesgotável. Bom, queridos amigos, o Huki falou em tradições e aqueles que participam normalmente da nossa reunião sabem que somos abençoados em ter um talento musical entre nós, que é o nosso querido amigo Max Billiker. E se o Max estiver disposto, a gente gostaria de pedir para ele que ele nos brindasse com uma das suas maravilhosas músicas, se estiver ok. Eu só queria lembrar aqui de um dos princípios barrais, né? Que é a eliminação dos extremos de pobreza e riqueza. Então, quem viver no mundo Bahá'í ou que vive no mundo Bahá'í segue esse princípio, né? Sim, bem lembrado, Georgina. Max, você está aí? Sim, estou aqui, operante. Eu vou cantar uma canção que o Nick gosta muito e que fala que a justiça pode ser encontrada num mundo novo que está oculto no coração da gente.
conheces a dor que não sentisses ainda, a força viva do amor de Deus que dá vida, do amor no encontro das mãos, do amor que o homem agita dentro do seu coração. Há um mundo novo ainda oculto dentro do teu coração, onde verás a justiça e a paz ao alcance das mãos. Ergue tua voz sobre a terra e lança as sementes da paz, da unidade entre os homens, pois não é tarde demais. Querido Max, eu queria muito lhe agradecer. Eu cresci ouvindo suas músicas. E à noite tínhamos um cassete, e à noite a gente escutava essa música. Quando meus pais colocavam a gente para dormir, colocavam o seu cassete e a gente escutava essas músicas. Sempre quis muito lhe conhecer, realmente. E a sua voz e as suas músicas fazem parte da minha infância. Muito obrigada. Que bom. Você não é o único que tem esse cassete. Nós também temos esse cassete aqui. E ouvimos também. Queridos amigos, que bom. Muito obrigado a todos. Boa noite a todos. Desejamos um maravilhoso fim de semana. E, se Deus quiser, estamos de volta aí na próxima sexta-feira. Tá? Um abração. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Obrigado. Obrigado, Marta. Boa noite. Maravilhoso. Regina, Antônio Márcio, Fernando, meus irmãos queridos, e a palestrante Marta, maravilhosa. Meu abraço.